Primeira Crônicas, capítulo 21. Então Satã, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. E Davi ordenou a Joabe e aos demais comandantes do exército do rei: Ide, contai todo o povo em Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são ao todo. Então Joabe acrescentou: que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais, ó rei, meu senhor. Por acaso não são todos servos de meu senhor? Por que o meu senhor deseja isto? Por que traria culpa sobre Israel? Contudo, a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu em cumprimento à ordem do rei. Percorreu toda a nação de Israel e só depois do trabalho feito retornou a Jerusalém. Então Joabe apresentou a Davi o relatório final com o número dos homens prontos para combate. E em todo o Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 lotados em Judá. Todavia, Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. O desejo e a ordem do rei Davi foram reprovados por Deus, e por isso todo o povo de Israel foi castigado. Então Davi reconheceu o seu erro e confessou a Deus: pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. E o Senhor enviou uma palavra a Gade, o vidente de Davi, ordenando: vai e profetiza a Davi. Assim diz o Senhor: 3 opções te apresento. Escolhe, pois, qual delas preferes que eu te faça. Gade imediatamente foi a Davi e lhe revelou. Assim ordenou Yahvé: escolhe entre estas 3 punições: 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada de Yahvé, isto é, 3 dias de praga. Com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decide, portanto, agora como devo responder àquele que me enviou a ti. Então Davi respondeu: é terrível a minha aflição. Contudo, prefiro cair nas mãos de Yahvé, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia a ser vingado pelos homens. Yahvé enviou, portanto, uma peste sobre Israel e pereceram 70.000 homens de Israel.
Depois, Deus enviou o anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminá-la. Mas, no momento exato em que o anjo ia destruí-la, o Senhor olhou com compaixão para aquele povo e arrependeu-se de trazer aquela catástrofe total. E disse ao anjo do juízo, o destruidor: para, já é o bastante, retira, pois, a tua mão. Naquele instante, o anjo de Yahvé estava perto da eira, o terreno onde se malhava os cereais, que pertencia a Ornã, Araúna, o Jebuseu. Então Davi olhou para cima e viu o anjo de Yahvé entre o céu e a terra, tendo na mão sua espada desembainhada e voltada contra Jerusalém. Em seguida, vestidos de luto, com panos de saco, Davi e os anciãos de Israel prostraram-se com o rosto em terra. E Davi declarou a Deus: não fui eu quem mandou recensear o povo? Não fui eu quem pecou e fez o que era mal? Entretanto, estas pessoas não passam de ovelhas inocentes. Que erro cometeram? Ó Yahvé, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Contudo, poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor comunicou a Gade que ordenasse a Davi que subisse e erguesse um altar a Yahvé na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá sem demora, em obediência à palavra que Gade lhe havia transmitido em nome do Senhor. Entre mentes, Araúna estava debulhando o trigo. Ao virar-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele procuraram se esconder. Nesse mesmo instante, chegou Davi e, quando Araúna ouviu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe rogou: vende-me o terreno da eira pelo que vale, para que eu edifique nele um altar a Yahvé, o Senhor, a fim de que cesse esta praga que assola nosso povo. Imediatamente, Araúna respondeu a Davi: toma-o para ti e faça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eu ofereço ainda os bois para o sacrifício, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso de bom grado entrego a ti. Contudo, o rei Davi respondeu a Araúna: não posso aceitar deste modo. Faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei a Yahvé aquilo que pertence a ti. Tampouco oferecerei um holocausto que não tenha me custado nada. E assim Davi pagou a Araúna o valor de 7,2 kg de ouro pelo terreno. Então Davi construiu ali um altar para Yahvé e ofereceu holocaustos e ofertas de paz e comunhão, e invocou o Senhor.
E o Senhor lhe respondeu, fazendo cair fogo do céu exatamente sobre o altar dos sacrifícios. O Senhor ordenou ao anjo que guardasse sua espada na bainha, e, nessa ocasião, compreendeu Davi que Yahvé lhe havia respondido com graça na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer holocaustos ali. Naquele tempo, a habitação de Yahvé, o tabernáculo do Senhor, que Moisés edificara no deserto, e o altar de holocaustos estavam estabelecidos no alto de Gibeon. Contudo, Davi não se sentia à vontade para ir até lá adorar a Deus, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor.